Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 35 a 38. Jesus ia percorrendo todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda doença e toda enfermidade. Vendo aquelas multidões, compadeceu-se delas, porque estavam fatigadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: A messe é verdadeiramente grande, mas os operários são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da messe, que mande operários para a sua messe. Palavra da salvação. Comentário Mateus 9, de 35 a 38. Santo Hilário. Em sentido místico, no momento em que a salvação é dada às nações, todas as cidades, todas as vilas são iluminadas pelo poder e pela entrada de Cristo, e purificadas de todas as enfermidades provindas de sua antiga doença. O Senhor teve compaixão do povo atormentado pela violência do espírito imundo e prostrado pelo peso da lei, porque ainda não tinha um pastor que lhe reconduzisse à vigilância do Espírito Santo. O fruto dessa graça era muito abundante, e a sua abundância supera as necessidades de todos os que o desejam, porque, por grande que seja a quantidade que cada um tome, é muito maior a que permanece por dar. E como há necessidade de um grande número de operários que o distribua, ordena-nos que peçamos ao Senhor da messe que nos envie um grande número de distribuidores desse dom do Espírito Santo, que era preparado, porque é pela oração que o Senhor nos concede essa graça. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 1 a 4. Tendo convocado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todas as doenças e todas as enfermidades. Os nomes dos 12 apóstolos são: o primeiro é Simão, chamado Pedro, depois André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão cananeu e Judas Iscariotes, que foi quem o entregou. Palavra da salvação. Comentário Mateus 10, de 1 a 4. Remígio de Alcherre. O evangelista narrou logo acima que o Senhor exortara seus discípulos a suplicarem ao Senhor da messe que mandasse operários para a sua messe. Sua exortação parece cumprir-se agora. 12 é de fato um número perfeito. Vem do número 6, que também é perfeito, porque é composto das frações 1, 2 e 3, que formam o 6, que duplicado gera o 12. Temos aqui uma prova evidente de que o sofrimento dessa multidão não era apenas nem simples, mas que suas enfermidades eram numerosas e variadas, e por isso o Senhor compadeceu-se da multidão e deu aos seus discípulos o poder para curar e remediar as doenças e enfermidades. Alguns quiseram atribuir a esse nome, que em grego e em latim significa pedra, um outro significado na língua hebraica, dando-lhe o sentido de dissolvente, ou descalço, ou conhecedor. Mas o que dizem tem duas razões em contrário. A primeira é que na língua hebraica não existe a letra P, que é substituída por F. Assim, Pilatos disse Filatos. A segunda é a interpretação do evangelista, que conta que o Senhor disse a Pedro: Tu serás chamados Quefas, acrescentando que quer dizer Pedro, João 1,42. Ora,
Simão significa obediente, pois ele obedeceu à voz de André, e com ele apresentou-se a Cristo. João 1, 41 a 42. Ou então, porque ele obedecia aos preceitos divinos, e com apenas uma ordem do Senhor, pôs-se a segui-lo. Mateus 4. Esse nome, segundo alguns outros intérpretes, significa o que depõe sua pena e o que ouve algo triste. Com efeito, com a ressurreição do Senhor, Pedro depõe a tristeza que lhe tinha causado a paixão do Senhor e sua própria negação, e ouviu com tristeza o Senhor lhe dizer: Outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. João 21, 18. Segue-se depois André, seu irmão. André significa viril. Assim como viril provém da palavra latina vir, André provém do grego andros. É justo chamá-lo de viril, porque abandonou tudo por Cristo e perseverou virilmente em seus preceitos. Tiago significa aquele que suplanta, porque não só suplantou os vícios carnais, mas ainda desprezou a própria carne perante a espada de Herodes. Atos 12. João significa graça de Deus, porque mereceu ser amado pelo Senhor mais do que todos os outros. Graças a esse amor maior, mereceu na ceia recostar-se sobre o peito do Senhor. Seguem-se Filipe e Bartolomeu. Filipe significa a boca de uma lâmpada, ou de lâmpadas, porque se apressou em espalhar sobre seu irmão, através da palavra, a luz com que o Senhor o tinha iluminado. Bartolomeu é um nome sírio, não hebraico, e significa filho do que suspende as águas, isto é, de Cristo, que levanta os corações de seus pregadores das coisas terrenas e eleva-os às celestiais, suspendendo-os nelas, a fim de que, penetrando cada vez mais nas coisas celestiais, também o orvalho de sua santa pregação possa cada vez mais inebriar e penetrar os corações dos seus ouvintes. Seguem-se Tomé e Mateus o publicano. O nome Tomé significa abismo ou gêmeo, e em grego se diz Dídimo. Ele merece tanto o nome de abismo quanto de Dídimo, porque quanto mais perseverou em suas dúvidas, mais profundamente acreditou depois do êxito da paixão do Senhor e reconheceu o mistério da divindade, o que lhe fez exclamar: Meu Senhor e meu Deus. João 20, 28. O nome Mateus significa doado, porque pela graça de Deus foi feito de publicano evangelista. Seguem-se Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. E com razão é chamado filho de Alfeu, isto é, do justo ou do sábio, porque ele não só triunfou sobre os vícios da carne, como também desprezou todos os cuidados que ela reclama. São testemunhas de sua virtude os próprios apóstolos que ordenaram-no bispo de Jerusalém. A história eclesiástica conta dele, entre outras coisas, que jamais comeu carne, que nunca bebeu vinho ou cerveja, que não frequentava os banhos nem usou roupas de linho, e que passava noite e dia ajoelhado em oração. E seu mérito era tamanho que todos o conheciam pelo nome de justo. Tadeu é aquele que Lucas chama de Judas de Tiago, isto é, irmão de Tiago. Em sua epístola, que a Igreja considera canônica, chama a si mesmo de irmão de Tiago. Judas significa aquele que confessou, porque confessou o Filho de Deus. Iscariotes também significa memória do Senhor, porque perseguiu o Senhor, ou também memorial da morte,
porque meditou em seu coração o modo de entregar o Senhor para a morte. Também pode significar sufocamento, porque estrangulou-se a si mesmo. É digno de nota que os dois discípulos que tinham esse nome representam todos os cristãos. Judas e Tiago, aqueles que perseveram na confissão da fé, e Judas Iscariotes, aqueles que abandonam a fé e voltam atrás. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 5 a 8. A estes 12 enviou Jesus, depois de lhes ter dado as instruções seguintes: Não vades agora para entre os gentios, nem entreis nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pondo-vos a caminho, anunciai que está próximo o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios. Dai de graça o que de graça recebestes. Palavra da salvação. Comentário Mateus 10, de 5 a 8. São João Crisóstomo. Observai a oportunidade da missão. Envia-os logo depois que o viram ressuscitar um morto, comandar o mar e fazer outras coisas semelhantes, e depois de lhes ter dado por palavras e por obras provas suficientes de seu poder. Também envia-os primeiramente aos judeus, para que se exercitassem na Judéia, como em uma escola, e aprendesse a lutar contra a terra inteira, exercitando-os como a frágeis passarinhos que se preparam para voar. Deuteronômio 32. Também para que não pensassem que Cristo nutria algum ódio por eles, por lhe terem ultrajado e dito que estava possesso pelo demônio, primeiro empenha-se em corrigi-los, proibindo aos discípulos qualquer outro ministério, enviando-lhes como médicos e doutores. Não somente proíbe-os de anunciar o evangelho a outros, antes dos judeus, mas também de que viajassem pelos caminhos que os conduziriam aos gentios. Não vades agora entre os gentios. E porque os samaritanos eram inimigos dos judeus, embora mais fáceis de converter à fé, não permite aos seus discípulos anunciar-lhes o evangelho antes de pregar aos judeus. Nem entreis nas cidades dos samaritanos. Impedindo seus discípulos de ir aos samaritanos e enviando-os aos filhos de Israel, que chama de ovelhas que perecem, e não de ovelhas que se separaram, busca sim, por todos os meios, perdoá-los e atrair seus corações. Vede a grandeza do mistério, vede a dignidade dos apóstolos. Não lhes ordena que anunciem coisas sensíveis, como a Moisés e aos profetas, mas coisas novas e inesperadas. Estes anunciaram bem terrestres, os apóstolos anunciam o reino dos céus e todos os bens que ele contém. Depois, porém, pararam de ocorrer, quando a reverência pela fé alastrou-se por todos os lugares. Se ocorreram depois, foram poucos e raros. Deus costuma fazer esses prodígios quando o mal chega ao seu extremo. É então que faz ver seu poder. Vede que se preocupa tanto com a diligência dos costumes quanto com os milagres, mostrando que os milagres sem ela nada são. Vede também como impede a soberba, dizendo: de graça recebestes, e como previne a impureza do amor ao dinheiro, dizendo: dai de graça. Ou, para que vissem que não são os autores dos benefícios, disse:
de graça recebestes, como se dissesse: não dais nada que vos pertença, não o recebestes nem como recompensa, nem como preço do vosso trabalho. E como é uma graça que vos dei, dai-a como a haveis recebido, pois jamais encontrareis um preço que corresponda ao seu valor. Salmo 147. Louvai o Senhor, pois é bom tocar para ele. Nosso Deus merece um louvor harmonioso. O Senhor reconstrói Jerusalém e reúne os deportados de Israel. Ele cura os corações contritos e venda suas chagas. Conta o número das estrelas, impõe a cada uma o seu nome. Nosso dono é grande e poderoso, sua destreza não tem medida. O Senhor sustenta os humildes e humilha os perversos até o pó. Entoai a ação de graças ao Senhor. Tocai a cítara para nosso Deus, que cobre o céu de nuvens, prepara a chuva para a terra e faz brotar erva nos montes, dá seu alimento ao rebanho e às crias de corvo que grasnam. Não aprecia o brio dos cavalos, nem considera a agilidade do homem. O Senhor estima seus fiéis, que esperam em sua lealdade. Glorifica Jerusalém, o Senhor. Louva teu Deus, Sião, pois reforçou os ferrolhos de tuas portas e abençoa teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz em tuas fronteiras e te sacia com flor de farinha. Envia sua mensagem à terra e sua palavra corre velozmente. Envia a neve como lã e espalha a geada como cinza. Atira o gelo como migalhas. Quem pode resistir ao seu frio? Envia uma ordem e a neve se derrete. Sopra seu alento e fluem as águas. Anuncia sua mensagem a Jacó, seus decretos e mandatos a Israel. Com nenhuma nação agiu assim, nem lhes deu a conhecer seus mandatos. Aleluia! Palavra do Senhor. Transposição cristã do Salmo 147, por Luiz Alonso. É tradicional que Jerusalém represente a igreja terrestre e a celeste, donde a leitura do Salmo em duas chaves complementares. A cura dos doentes de corpo e espírito, a reunião de povos pagãos dispersos, a flor de farinha da Eucaristia, a bênção do crescimento. Eusébio cita Mateus 9,12. Não tem necessidade de médicos sãos, mas os doentes. Hilário cita Lucas 4,18, segundo a versão latina, para curar corações dilacerados. A palavra enviada à terra que corre veloz representa Cristo em sua encarnação e prolonga-se no anúncio do Evangelho. Mas a plenitude fica pendente e tem que soar uma nova chamada para reunir os mortos dispersos. João 5, de 28 a 29, citado por Hilário. Só a Jerusalém Celeste dará a segurança definitiva, a paz perfeita. Como comenta Santo Agostinho, como atua a paz na presente incerteza dessa região, nessa nossa mortal peregrinação? Quando ninguém está presente a outro, ninguém vê a intimidade do próximo? Como atua a paz? Do incerto não julga, do desconhecido não afirma. Inclina-se mais a supor o bem do homem que a suspeitar o mal. Não lhe importa muito equivocar-se quando pensa bem, mesmo do mal. Julga pernicioso pensar mal do que talvez seja bom. Não sei como é. Que perco pensando que é bom? Se é incerto, podes ter cautela, pois pode ser verdade, mas não o condenes como se fosse verdade. Isso manda a paz. Buscai a paz e correi atrás dela. Salmo 34, 15. Livro do profeta Isaías, capítulo 30. Ai dos filhos rebeldes, oráculo do Senhor.
que fazem planos sem contar comigo, que selam alianças sem contar com o meu profeta, acrescentando pecados a pecados, descem ao Egito sem consultar o meu oráculo, buscando a proteção do faraó, e se refugiam à sombra do Egito. A proteção do faraó vos fará fracassar, e o refúgio da sombra do Egito vos defraudará. Quando seus magnatas estiverem em Soã e seus embaixadores chegarem a Ranis, todos se sentirão defraudados por um povo inútil, que não pode auxiliar nem servir, a não ser com fracasso e decepção. Oráculo contra a besta do Neguebe, por terra hostil e sinistra, de leões e leoas rugidores, de áspides e dragões alados. Levam suas riquezas em lombo de asno e seus tesouros em corcova de camelo, a um povo inútil, cujo auxílio é vão e nulo. Por isso o chamo de fera que ruge e folga. Agora vai e escreve-o numa tabuinha, grava-o em bronze, para que sirva no futuro como testemunho perpétuo. É um povo rebelde, filhos renegados, filhos que não obedecem à lei do Senhor. E dizem aos videntes: não profetizeis sinceramente. Dizei-nos coisas lisonjeiras. Profetizai-nos ilusões. Afastai-vos do caminho. Retirai-vos da estrada. Deixai de nos pôr diante do Santo de Israel. Pois bem, assim diz o Santo de Israel: uma vez que rejeitais esta mensagem e confiais na opressão e na perversidade, e nelas vos apoiais, por isso essa culpa será para vós, como brecha que desce numa alta muralha e a abala, até que de repente, num instante, ela desmorona, como vaso de louça quebrado, feito em pedaços sem piedade, até não ficar entre seus pedaços um caco, com o qual tirar brasas da lareira, com o qual tirar água da cisterna. Assim dizia o Senhor, o Santo de Israel: vossa salvação está em converter-vos e ter calma. Vossa força consiste em confiar e ficar tranquilos. Mas não quisestes, e dissestes: não, fugiremos a cavalo. Está bem, tereis de fugir. Correremos apressados, mas correrão os que vos perseguirem. Fugireis 1000 diante da ameaça de 1, fugireis diante da ameaça de 5, até ficardes como haste no topo de um monte, como sinal sobre uma colina. Mas o Senhor espera para ter piedade de vós. Aguenta para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus reto. Felizes os que nele esperam. Vizinhos de Sião, habitantes de Jerusalém, não tereis de chorar, porque ele terá piedade ao ouvir teu gemido. Logo que te ouvir, te responderá. Ainda que o Senhor vos dê água racionada e pão medido, o teu mestre já não se esconderá. Com teus olhos verás o teu mestre. E se vos desviardes à direita ou à esquerda, teus ouvidos ouvirão uma chamada pelas costas. Este é o caminho, caminhai por ele. Considerarás impuros teus ídolos chapeados de prata e tuas estátuas revestidas de ouro. Tu os lançarás fora como imundície e os tratarás como lixo. Ele te dará chuva para a semente, que semearás no campo. O trigo da colheita do campo será excelente e substancioso. Naquele dia teus rebanhos pastarão em espaçosas pradarias. Os bois e asnos que trabalham no campo comerão forragem fermentada, joeirada com pá e forcado. Em todo monte elevado, em toda colina solitária, haverá cursos e leitos de água, no dia da grande matança, quando caírem as torres.
A luz da Cândida será como a do ardente. A luz do ardente será 7 vezes mais intensa, quando o Senhor vendar a fratura do seu povo e curar a ferida que lhe causou. Vede, o Senhor em pessoa vem de longe. Sua cólera arde como espessa fumaça. Seus lábios estão cheios de furor. Sua língua é fogo abrasador. Seu alento é torrente transbordante, que alcança até o pescoço, para peneirar os povos com peneira de extermínio, para pôr freio de extravio na queixada das nações. Vós entoareis um cântico, como em noite sagrada de festa. O coração se alegrará ao compasso da flauta, enquanto fores ao monte do Senhor, a rocha de Israel. O Senhor fará ouvir a majestade de sua voz, mostrará seu braço que descarrega, com ira furiosa e raios abrasadores, com tormenta, aguaceiro e granizo. A voz do Senhor se acovardará, a Assíria, sob golpes de vara, e cada golpe da vara de castigo, que o Senhor descarregar sobre ela, será acompanhado de pandeiros, cítaras e danças guerreiras, pois está preparada a tempo em Tofete. Está disposta, larga e profunda, uma pira com lenha abundante. E o sopro do Senhor, como torrente de enxofre, lhe ateará fogo. Palavra do Senhor.